Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está... Amém? Queridos, a verdade é que ao longo de toda a Bíblia nós encontramos uma verdade que onde Jesus está, transborda. Onde Jesus está presente, transborda. Nós encontramos essa verdade ao longo de toda a Escritura, sabe, seja na casa, seja na igreja, seja na empresa, seja na família, seja onde for, onde Jesus está, transborda. Transborda de paz, transborda de alegria, sabe, transborda de provisão, transborda de providência, transborda de milagres, transborda de experiências. Onde Jesus está, transborda, transborda de abundância, transborda de paz. Diga para Deus, diga: Senhor, diga mais forte, diga: Senhor, me dá uma mente transbordante. Por incrível que pareça, um dos maiores inimigos nossos como cristãos é a nossa mente. Na verdade, é o maior inimigo do ser humano. Mas como cristão deveria ser diferente. Até porque a palavra conversão, no original, ela significa metanoia. Que meta quer dizer mudança e noia, mente. Mudança de mente. Então, para quem não conhece a palavra, para quem não teve uma experiência com Cristo, você ter uma mentalidade de escassez é normal. Agora, para quem já teve uma experiência com Cristo, sabe quem Ele é, sabe o poder que Ele tem, sabe as promessas contidas na palavra, permanecer com uma mentalidade de escassez, aí tem alguma coisa errada. Porque quando você olha para a Bíblia, onde Jesus está, havia abundância, e Ele vem com uma promessa de que Ele nos daria vida e vida em abundância. Você está errada, e eu particularmente acredito que não está na Bíblia, o erro. Eu acredito que o erro não está na palavra, eu acredito que a palavra não está mentindo, eu acredito que a palavra não está falando de algo que não existe. Talvez algumas pessoas ainda não encontraram o caminho para viver essa vida abundante, ou talvez ainda não tiveram coragem de tomar as decisões ou fazer as escolhas que são necessárias para viver essa vida abundante. Porque embora ela exista e Jesus tenha vindo trazê-la, é uma opção para nós vivê-la ou não. Da mesma maneira que é uma opção você entregar seu caminho a Cristo ou não. Jesus não vai te obrigar. Se Ele não te obriga a reconhecer o sacrifício dele na cruz, muito menos Ele vai te obrigar a trilhar um caminho que vai te levar a uma vida abundante. Ele vai te apresentar o caminho. Queridos, a nossa vida ela é feita de escolhas, em todas as áreas. Para você vir aqui para esse culto, você fez várias escolhas, sim ou não? As mulheres fizeram talvez umas 200 a mais do que nós, né? Elas foram no guarda-roupa assim, essa não, aí volta, tira, e veste novo e tal, até escolher a roupa que vem para o culto. Mas quando você sai de casa, você faz uma escolha de qual trajeto você vai fazer. Quando você chega aqui, você faz a escolha de qual lugar você vai sentar. Quando você sair daqui, a nossa vida ela é feita de constantes escolhas.
A Bíblia vai dizer que existem dois caminhos. Existe um caminho largo, que muita gente vai entrar por ele, mas o final dele vai conduzir à morte. E ela também fala de um caminho estreito, que poucos entrarão, mas que no final conduz à vida. Quem escolhe o caminho? Somos nós. Deus apenas, a partir do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição, Ele nos dá a oportunidade de escolher, porque até lá nós não tínhamos. Até lá nós estávamos condenados à morte eterna por conta do pecado original, do pecado do primeiro Adão, mas em Cristo, que a Bíblia chama de segundo Adão, nós passamos a ter oportunidade de escolha. E a vida abundante, você viver uma vida abundante, é uma escolha. Sabe, nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma mente transbordante, sabe, que nos dê uma mentalidade de abundância, que nos dê uma mentalidade, sabe, de crescimento, porque isso é uma mentalidade de fé. Sabe, se eu fosse compartilhar com muitas pessoas sobre esse projeto, por exemplo, de Porto Velho, muita gente ia colocar um monte de dificuldade, porque o momento financeiro não é o ideal, porque nós estamos no final do ano, ninguém sabe o que vai acontecer, o país está instável politicamente. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não dependemos das condições perfeitas, nós dependemos de um Deus perfeito, que é poderoso para suprir, para prover e para abundar em qualquer circunstância. Aleluia! E isso está na nossa mentalidade, na nossa maneira de ver as coisas. Na nossa maneira de ver as coisas. E esse texto que nós lemos, tudo começa com um sermão. Jesus estava pregando um sermão no início do seu ministério. Jesus ainda não era famoso. Jesus ainda não tinha, operado os milagres que ele tinha operado. E o texto diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra. Eu estou escrevendo um texto, eu não sei se vai virar um livro, se vai virar uma pregação, o que vai virar. Mas, esse ano, quando teve a data de aniversário de Martin Luther King Jr., que todos conhecem a sua história, um amigo meu, Davi Lago, escreveu um artigo para a revista Veja. E o discurso mais conhecido e mais famoso de Martin Luther King foi: eu tenho um sonho, I have a dream. E um dia eu orando, e eu falei para Deus, Senhor, eu também tenho um sonho. Eu também tenho um sonho. E eu comecei a escrever. Eu tenho um sonho, sabe, de ver uma igreja que vai ser conhecida por crentes que têm sede da palavra. Eu tenho um sonho, sabe, de ouvir falar que os crentes são os primeiros a chegar e os últimos a sair no trabalho. Eu tenho um sonho de ouvir falar que os crentes são os mais responsáveis e mais competentes naquilo que eles fazem. Eu tenho um sonho de ouvir que a igreja, aqueles que servem a Cristo, são, sabe, aqueles que pagam suas contas direitinho, que não dão calote em ninguém. Eu tenho um sonho de ver pessoas apaixonadas por Cristo a ponto, sabe, e eu comecei a escrever. E aqui tudo começa com um sermão, e um dos sonhos que eu tenho é de ver essa verdade aqui na palavra se cumprindo, porque hoje as pessoas se apertam para receber palavras proféticas, as pessoas se apertam em busca de milagre, mas o meu sonho é de ver uma igreja que se aperta, que se aglomera para ouvir a palavra. Pode ser uma utopia, mas para mim é um sonho, que eu vou persegui-lo. Sabe, de levantar uma igreja que entenda que milagre depende da palavra, que profecia depende da palavra, que a cura que ele busca depende da palavra, que tudo que ele precisa depende da palavra, e que se ele buscar a palavra e obedecer a palavra, a Bíblia diz que você não vai precisar correr atrás de bênção, as bênçãos correrão atrás de você. Eu tenho um sonho de que a igreja um dia entenda isso. Mas aqui tudo começa com um sermão. E a multidão apertava Jesus. E onde tem uma multidão reunida, tem uma grande pesca acontecendo.
Onde tem a multidão reunida, tem uma grande pesca acontecendo. Tudo está acontecendo em torno de um sermão. Jesus está ali pregando e tudo está acontecendo em torno de um sermão. O problema é, qual é a sua resposta quando você ouve um sermão? O que você escolhe fazer com o que você ouve em um sermão? Jesus disse para Pedro: afasta um pouquinho da terra. Jesus entra no barco de Pedro e pede para que ele afaste um pouquinho mais da terra. E quando eu olhei para esse texto, para essa frase, embora, se você for fazer uma interpretação literal desse texto, não é isso aqui, mas a Bíblia, ela fala ao nosso espírito de uma maneira única, quando você lê ela de maneira devocional. E quando eu li isso aqui, Jesus dizendo para Pedro: afasta um pouquinho da terra. Eu digo isso aqui, Jesus não está pedindo para Pedro simplesmente afastar da praia. Jesus está dizendo para Pedro: afasta um pouquinho da terra e conecta um pouco mais com as coisas que são do céu. O problema é que às vezes a gente está muito conectado com as coisas da terra. O problema é que às vezes a gente está muito apegado às coisas da terra. Às vezes a única coisa que a gente precisa é se afastar um pouquinho da terra e conectar um pouco mais com as coisas do alto. Quem está me entendendo? Sabe, nós precisamos disso. A multidão está diante do sermão, mas somente alguns foram convidados a se afastar um pouquinho da terra. A multidão sempre vai existir, mas sempre vai ter aqueles que querem ir além do que a multidão quer. Sempre vai ter aqueles que querem mais do que o que todo mundo quer. Sempre tem aqueles que vão desejar mais do que o que a maioria deseja. Sabe, a multidão está ali, mas apenas alguns são convidados para se afastar um pouquinho da terra. E quem se afasta um pouquinho, não precisa muito. Se você se afastar um pouquinho só das coisas da terra, você vai começar a ouvir a Deus com muito mais detalhes e com muito mais nitidez, sim ou não? E aquilo que você ouve determina o que você vai viver. Não é que Deus não fala mais como antigamente, Deus continua falando. O problema é que a gente está tão ocupado, o problema é que a gente está tão conectado com as coisas dessa terra, que a gente não consegue mais ouvir, a gente não consegue mais entender, a gente não consegue mais ter discernimento do que Deus quer de nós. Deus está falando. Eu estava no Rio de Janeiro, na gravação do Lucas, e a gente já vinha orando por esse projeto de Porto Velho. Ninguém sabia, eu e minha esposa. E a minha resistência era, eu falei, poxa, já tem tanta igreja em Porto Velho, vamos abrir em outro lugar, abrir. E sei se vocês lembram do pastor Enéas, que esteve aqui com o Lucas Agostinho uma vez, que eu dei para ele dar a palavra de oferta. Ele profetizou aqui, lembra, né? E a gente estava lá na casa do Lucas, batendo papo, ele falou, pastor, Deus está mandando eu falar uma coisa. Eu digo, então fala, amigo. Ele disse, Deus está dizendo para me dizer para você que Deus não abre igreja pensando em ímpio. Ele disse, o ímpio, ele pode converter em qualquer igreja que ele entrar. Deus abre igreja pensando no povo dele. E tem um povo esperando pela ser bebida. Só faltou dizer Porto Velho, que eu digo, se ele falar Porto Velho, eu vou pegar o celular dele e vou ver as mensagens aqui, quem mandou a mensagem para ele. E ali eu entendi. Deus vai falando de maneiras, e eu estava reunindo lá no Rio já, eu fiz uma chamada de vídeo com a família, lá de Porto Velho, que estava conectado com a gente, né, muito tempo, era uma das famílias que sempre queria que a gente fosse para lá. E quando eu terminei de falar, o Lucas Agostinho olhou para mim e falou, pastor, que projeto é esse? Eu falei, cara, é o projeto de uma igreja de Porto Velho. Ele falou, se o senhor abrir, eu estou contigo. Uma vez por mês eu vou para lá sem cobrar nada.
Isso é Deus falando, é Deus dizendo vai, é Deus confirmando. Agora, para isso, eu preciso estar desconectado um pouquinho das coisas da terra, para eu ter discernimento, para entender o que Deus está falando. Senão Deus está falando e você está banhando. É mesmo, pastor Enéas, Deus abre igreja para o seu povo. Mas o que isso tem a ver? Deus está falando. Lucas está contigo, tá? O Lucas vai estar lá apoiando, o que isso tem a ver? Deus está falando. O problema é que a gente está conectado demais nas coisas da terra, para poder ouvir as coisas espirituais. Sabe, tem pessoas que vão continuar ouvindo o sermão. Tem gente que vive de ouvir sermão, mas hoje à noite eu quero profetizar que tem alguns que vão se afastar um pouquinho da terra e vão começar a ouvir a voz de Deus de maneira mais nítida. Você vai começar a ouvir a voz de Deus de maneira profética na sua vida. Você vai começar a ouvir a voz de Deus dando direção. Você vai começar a ouvir a voz de Deus trazendo paz, trazendo tranquilidade ao teu coração. Você só vai precisar se desconectar um pouquinho. Tem gente que vai começar, esse pouquinho que vai desconectar da terra, vai começar a ser espiritual, vai começar a ser profético, vai começar a ver coisas sobrenaturais. Quando a gente está conectado na terra, a gente é muito metódico, a gente é muito natural, a gente é muito racional, a gente é muito frio, e não é assim que as coisas do alto acontecem. Não é assim que Deus fala, não é assim que Deus trabalha. Sabe, então, Jesus ele faz um convite para quem deslocou um pouquinho da terra, aqueles que ele chama para se afastar um pouquinho da terra. Em seguida ele faz um outro convite. Ele diz, vamos para águas mais profundas. O problema é que tem gente que quer ir para águas mais profundas, mas ainda nem deslocou da terra um pouquinho. Não tem como ir para águas mais profundas na carne. Não tem como ir para águas mais profundas, sabe, de maneira natural, não. Ele faz o convite apenas para aqueles que já tinham deslocado um pouquinho da terra, já tinham se desconectado um pouquinho da terra. Ele diz, não dá para ficar com água pelos tornozelos. Deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho se vive na profundidade. Não tem como você viver o evangelho com você no comando. A profundidade fala de você perder o comando. Quando você está com água nos pés, no tornozelo, você consegue se movimentar e dar direção com muita facilidade. Quando a água vem para o joelho, você já tem um pouco mais de dificuldade de se movimentar. Água na cintura, mais ainda. Mas quando a água sobe, amigo, na hora que você não toca mais na terra, aí quem conduz você é a água. Você pode até ser um bom nadador e tentar ir contra ela, mas vai chegar uma hora que ela vai te vencer pelo cansaço e ela vai conduzir você para onde ela quiser. Isso é a vida espiritual. Tem muita gente vivendo a vida espiritual no seco. No seco você decide para onde vai, você decide o que você faz. No seco você só faz o que gosta. Se eu tivesse no seco, querido, eu não estava entrando nesse projeto. Provavelmente nos primeiros 3, 4 meses eu vou ter que sair daqui todo domingo à noite, depois do culto, pegar um ônibus ou um carro, estar em Porto Velho segunda-feira, fazer o culto na terça e voltar na quarta. Mas isso não é novidade, porque nós já fizemos isso em Cruzeiro do Sul, que era bem mais longe, ficar 12 horas na estrada, e até de Kombi nós fomos para Cruzeiro do Sul, e a nossa Kombi saiu da oficina essa semana e está de volta. Olha aí, aplauda a Kombi, porque ela tem história. Quem não andou na Kombi não vai para o céu. A Kombi vai estar aqui na igreja. Vamos marcar um horário para você vir dar uma volta na Kombi. Tá bom? Para você garantir o seu passaporte. Quem não andar naquela Kombi não vai para o céu, gente. Nós fomos deixar o Davis em casa uma vez, acho que uns 10 anos atrás. Gente, ela ia marcando o território. Onde a gente passava, o rastro de óleo ficava. E eu digo, isso aqui é para a gente não se perder. É o GPS, para a gente saber voltar para casa, né? Então, a gente... Sabe, se você não tiver
numa situação em que a água te leve, tem lugares que você não vai. Por vontade própria você não vai. Sabe, não dá para ficar com água no tornozelo, não. Evangelho se vive na profundidade. Evangelho se vive no lugar onde você perde o controle. Evangelho se vive no lugar onde você perde o comando. Evangelho se vive numa posição onde você diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. É aí que se vive o Evangelho. Quando as águas estão nos tornozelos, é mais de mim e menos dele. Presta atenção. Quando a água está no tornozelo, é mais de mim e menos dele, eu estou no controle. Quando as águas estão nos lombos, é 50-50, né? Meio a meio, 50%, 50%. Então, Deus está comandando 50% e eu 50%. Mas depois que você chega nas águas profundas, aí é só com Ele, filho. Aí é Ele quem conduz. Aí é Ele quem leva para onde quer. É Ele quem leva, é Ele quem sabe. Aí chega num momento que você só descansa e deixa Ele te conduzir. É essa zona, é esse lugar que nós podemos e que nós devemos viver o Evangelho. É Ele que está no comando quando as águas são profundas. E é somente no nível de águas profundas, olha, presta atenção, desconecta não, é somente no nível das águas profundas que você vai viver pesca milagrosa. Somente quando você deixar Ele comandar completamente a tua vida, é que você vai viver coisas extraordinárias. Somente quando você perder completamente o controle, somente quando você deixar Ele conduzir todas as áreas da tua vida, quando você deixar Ele ser Senhor no teu casamento, quando você deixar Ele ser Senhor na tua vida financeira, quando você deixar Ele ser Senhor na tua vida profissional, quando você deixar Ele ser Senhor em todas as áreas da tua vida, quando você perder o controle, você vai viver uma pesca milagrosa. Somente nas águas profundas a pesca milagrosa acontece. Tem gente que está no meio da multidão, mas só quem está nas águas profundas tem a experiência de ter uma rede cheia. E aqui eu não estou me referindo apenas à questão material, não. A rede cheia, a abundância, fala de uma vida plena, de uma vida onde não falta nada. Pastor, o que é prosperidade para o senhor? Eu vou te dizer, prosperidade para mim é ter tudo o que eu preciso para cumprir o meu propósito. O que eu precisava para cumprir o meu propósito lá atrás era uma coisa, era uma estrutura. O que eu preciso hoje é outra. O que eu vou precisar amanhã vai ser outra, eu creio, em nome de Jesus. Porque quanto mais cresce o ministério, maior necessidade de estrutura para você continuar cumprindo. Eu não quero nada mais, nada menos do que o suficiente para cumprir e viver o meu propósito. Para mim isso é prosperidade. O que eu quero ter não é para acumular, não é para esbanjar, não é para me envaidecer, não, é para cumprir o meu propósito. E quando você entende isso e você decide isso, Deus nunca vai deixar faltar nada. Nada. Quando Ele perceber que você tomou a decisão de viver plenamente o teu propósito, pode ter certeza, você vai entrar num nível de providência de Deus inexplicável. Inexplicável. Isso que aconteceu em Porto Velho não tem explicação. Você ir no primeiro imóvel, você exatamente no lugar que você estava procurando, e o cara te dá 1 ano sem pagar aluguel. E o cara é empresário. Empresário não dá nada para ninguém, hein? Tem empresário aqui? Levanta a mão. Você sabe, empresário não dá, ele faz negócio. E eu não fui lá para pedir, eu fui para fazer negócio. Falei, não, eu vim aqui, porque eu sei que vocês têm galpões, e eu tenho interesse, quero ver quais são que vocês têm disponível, quais são as condições, para a gente negociar. E o senhor entrou no banheiro, não sei o que aconteceu lá dentro, quando ele voltou, ele disse, eu vou lhe dar 1 ano de isenção. Me deu vontade de ir lá no banheiro ver o que tinha por lá. Sabe, isso não é normal. Isso não é normal.
Mas quando você decide viver o teu propósito, entenda, Deus nunca vai deixar faltar nada para você viver o teu propósito. Se tem algo que você não tem hoje, é porque você não precisa ainda. Porque na hora que você precisar, Deus provê. Pode ter certeza disso. A grande pergunta é, você vai ficar no nível de sermão ou vai descolar um pouquinho da terra? Pergunta para quem está do lado aí, só para você não esquecer de mim. Pergunta assim, você vai ficar no nível de ouvir sermão ou vai descolar um pouquinho da terra? Sabe, descolar da terra, você precisa ter coragem de crer na palavra de Deus e ir para águas mais profundas. Você tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque eu vou voltar a repetir isso. Só vai para águas profundas quem está disposto a perder o controle. Só vai para águas profundas quem está disposto a perder. E olha que tem uma coisa que a gente tem dificuldade, é de perder o controle das coisas, né? A gente quer controlar tudo. Tudo. Até os maridos. Né? A gente quer controlar tudo, gente. Mas evangelho é perder o controle, gente. Evangelho é entregar o comando para quem já viu o teu futuro, para quem já viu o teu destino. Isso é evangelho. Sabe, é ter coragem de ir para águas mais profundas, mesmo sabendo que lá a direção não é você que vai dar, mesmo sabendo que lá não é mais você que dá as cartas. Sabe, está chegando um tempo de uma pesca extraordinária para quem tiver coragem de ir para águas mais profundas. Está chegando um tempo, sabe, de você viver coisas inexplicáveis numa época de recessão, numa época de crise, numa época que seja, de você viver uma pesca milagrosa. Sabe, aqueles que vão ter coragem de ir para águas mais profundas, de crer na palavra dele e se deixar conduzir por ela, sabe, ter coragem de se mover por ela. Quando você decide ir para águas mais profundas, Deus vai te dar ousadia. Deus vai te dar vigor. Deus vai te dar renovo. Porque isso você só encontra quando você está totalmente sem controle das coisas. A nossa igreja é uma igreja que tem um DNA de generosidade. Generosidade não é sobre o que nós damos, é sobre quem nós somos. E essa generosidade é o segredo da prosperidade. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido isso, né? Ser bem-vindo à igreja de rico. Eu digo, você nem sabe o que ainda vai acontecer. É só o começo, filho. Mas eu digo, não é uma igreja de rico, é uma igreja de generosos. A prosperidade é apenas uma consequência. Porque a Bíblia diz que o generoso prospera. A Bíblia não diz que o próspero é generoso. É o generoso que prospera. Por isso que DNA não é sobre o que nós damos, é sobre quem nós somos. Sabe, você pode desfrutar na sua vida, na sua casa, do que Deus tem feito nesse lugar. Quando eu digo para você que a vida abundante, ela existe porque Jesus disse que veio trazê-lo. Agora ela existe, tem um caminho para chegar até ela. Pegando apenas esse exemplo, existem tantos. Quando ele diz que o generoso prospera, você quer prosperar, mas não quer ser generoso, aí não rola. Porque é princípio que leva à promessa. Quando a gente fala de generosidade, não é pensando em abençoar Deus ou a igreja, não, é em você. É para que você viva a promessa que o princípio da generosidade gera na nossa vida. Então, quem tem experiências nas águas mais profundas, e aí eu quero encerrar por aqui, de novo, e aí eu quero encerrar por aqui, quanta falsidade, olha só, quem tem coragem de ir para as águas mais profundas, de se desconectar da terra, de perder o controle das circunstâncias, vai ter o que contar para quem ficou no raso.
O texto diz que aqueles que foram para águas mais profundas, a rede deles encheu de um jeito que eles chamaram quem estava no raso para compartilhar. Quem tiver coragem de ir com Deus para um nível de relacionamento ainda mais profundo, para um nível de entrega ainda mais profundo, para um nível de dependência ainda mais profundo, você vai ter o que contar e o que compartilhar com quem ficou no raso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Perder o controle, pensa num negócio perigoso. Tem uma música, um louvor que fala disso, né? Que depender é como viver perigosamente. Viver perigosamente. Quando você entrega o controle para Ele, amigo. Agora, é melhor viver perigosamente nas mãos dEle. Quando Ele fala perigosamente, é no sentido de que vai ser uma vida pela fé, vai ser uma vida de desafios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós devemos ter médicos aqui, pessoas da área de saúde. Quando você está analisando a saúde de um paciente que está internado, fica aquele monitorzinho do lado da cama, né? Quando ele está em linha reta ali, quer dizer o quê? Morreu. E quando ele está assim, ó, vida. Isso é vida, ó. Desafio. Aqui, daqui a pouco não está bom, aperta, você dá um jeito, resolve. Aí quando está querendo parar disso, você tem que dar um jeito do negócio começar a movimentar de novo, senão você morre. Se parar, você morre. Se você for querer viver a vida sem perigo, você morre. E quando você entrega na mão dele, que você decide viver na dependência dele, ele diz: depender é como viver uma vida perigosamente. Viver uma vida de aventura, porque você não sabe onde ele vai te levar. Você não sabe o que ele vai te mandar fazer. Você não sabe para onde ele vai te conduzir. Eu só sei de uma coisa, que onde ele te levar, ele vai estar contigo. Só sei de uma coisa, que o que ele mandar você fazer, ele vai prover. Quando ele manda fazer, ele paga a conta. Só isso. Andar com ele é perigoso, mas é garantido. Mas só tem esse nível de experiência quem decide ir para águas mais profundas e perder completamente o controle da sua vida e deixar a água do Espírito nos conduzir para o caminho que Ele tem para mim e para você.